Então você veio assistir o meu vídeo, né? Pesadinho que quiser jogar um RPG de Blue Lock, acessa aí no comentário ou na descrição aí embaixo, que o server dos caras tá, ó, uma delícia. Estamos aí passando por uma ótima época para falar sobre Blue Lock, né? Temas como a queda do Nag ou a Copa do Mundo tão em alta. E até teorias do que seria esse contrato que o Ego e esse cara aí, figurante da Pifa, fizeram. Ou sei lá de onde é que esse cara trabalha. Mas vamos lá, tem uma coisa que eu preciso estar explicando aqui, tanto pra tá enchendo linguiça, quanto pra deixar claro na cabeça das pessoas. A Metavision é facilmente confundida com a pura habilidade intelectual de um personagem. Nossa, que cara inteligente, ele usa palavras difíceis. Mas repara que ela é na verdade uma junção de um alto QI de futebol com uma percepção espacial pica. E eu já vi um monte de gente se confundindo, dizendo que, porque tal personagem é inteligente pra caramba, então ele necessariamente precisa ter a Metavision. Só que vamos pegar o Noah, por exemplo, que é realmente um bom exemplo pra ilustrar o que eu tô querendo dizer. Mesmo a gente não tendo nenhum painel no mangá dele usando a Metavision, é inegável que o cara tenha um dos melhores QIs de futebol de todo esse mangá. É só observar a mentalidade que ele tem tanto dentro quanto fora de campo, ou os movimentos dele em jogo que superavam completamente os do Isagi naquela época que ele não tinha Metavision. E atualmente eu duvido que um cara que vale sei lá quantos milhões perca pra um atacante do ensino médio. Mas o ponto que eu queria esclarecer é esse: se um cara tem uma puta inteligência no futebol, não quer dizer necessariamente que ele precisa ter a Metavision. Mas aí fica uma dúvida: será que um cara que só tem a percepção espacial maluca consegue ter essa habilidade? E se esse for o caso, então a Metavision é um upgrade desse mapeamento absurdo. Mas será que existe um nível acima pra inteligência no futebol? Só inteligência sem um mapeamento? Tipo aquela aura do Sae que calcula o melhor movimento ou algo assim. E bom, na defesa, a gente tem 3 malucos que o autor confirmou que tem esse poderzinho aí. E um outro que eu não acharia tão absurdo se fosse revelado que ele tem no futuro. O Aiko e o Nico são os 2 personagens óbvios pra colocar aqui. Tanto um quanto o outro tiveram aqueles painéis em que a gente pode ver o POV deles. E lá dá pra ver todo o cenário que um usuário da Metavision consegue ver quando tá usando a Metavision. E mesmo subconscientemente, os dois já usavam e abusavam dessa habilidade para interceptar passes, roubar a bola ou até meter uma falta no Shido. E depois ainda chamar o cara de baratão torrado fudido. O Aiko com esse estilo mais de banco de dados, porcentagens, um painel bem parecido com o de um manhwa genérico de sistema. Já o Nico fica com esse efeito de sensor e de radar assim nos painéis. E o paralelo desses dois é que visualmente eles são o extremo dessa habilidade. O Aiko tem ali 4 ou 3 linhas, se eu não me engano, enquanto o Nico só tem uma. E por mais que os dois tenham começado a jogar como atacantes, o que sobrou pros Betinha foi a zaga. Agora indo pra um cabo que eu fiquei meio na dúvida de colocar ele na defesa ou levar ele mais pro lado dos meios campistas. Mas como a próxima categoria tá lotada de personagens e eu só vi esse cara fazendo defesa com a Metavision, eu achei mais certo encaixar o Corvo aqui. O seu design de olho é a média entre o Aiko e o Nico. Ele tem ali 2 linhas, bem diferente da do Nico, que lembrando aqui o cara só tem 15 anos. E mesmo os caras aí achando que não, essa ainda é uma idade de uma criança. Então é massa pensar o quanto esse cara vai evoluir. E bom, o último cara aqui, por mais que não tenha sido mostrado usando essa habilidade aí, é o Lorenzo. Talvez porque o autor já tinha revelado muitos personagens com esse lance aí na mesma partida, ou talvez porque, como eu expliquei no começo, não é porque um cara tem um alto QI que ele vai ter a Metavision, mas a gente ainda não viu nenhum efeitozinho bacana no olho desse maluco aí. Mas vendo o nível de jogada que o cara tava mostrando, eu não ficaria maníaco da cabeça se no próximo arco ele spawnasse com essa habilidade aí. E bom, chegamos finalmente na onde esse Zé Punheta mais aparece em campo. Assim como um chute cruzado é importante para um atacante, umas pernas grossona é indispensável para um lateral, uns peitão é importante para as streamers. O meio de campo sem uma boa visão é um peso morto no meio do jogo. Então o Hiyori, Hell, Snuff, o fodão do Sae não tão pra brincadeira quando eles entram com essa skill em campo. E fundamentalmente, a Metavision dos caras são basicamente a mesma coisa. Mas é claro que tem que ter aquela diferenciazinha pra, né, tá ligado. Não, cara, ninguém tá ligado. Começando com a do Hiyori, em questão de visual, a dele não é lá muito diferente da do Snuff ou do Karazo. Na real, são idênticas. Diferente da do Isagi, que tem todo aquele esquema de peça de quebra-cabeça e tudo mais. Mas acho que assim como a do Sae, a Metavision desse cara brilha mais nos momentos em que ele recebe a bola e já sabe exatamente pra onde mandar. E isso em questão de passes longos, como a gente pode ver nas assistências que ele dá pro Isagi, que mesmo sem estar olhando pro cara, ele sabe exatamente na onde mandar a pelota. A mesma coisa pro lado do Sae e do Charles, quando ia passar pro Shido. O cara nem olhava pro cara e já sabia exatamente na onde meter aquela batidona violenta. Mas seria engraçado se os atacantes não tivessem lá.
Achou que tinha travado, né? O Snuff não tem muito o que falar, só que o cara deve ter o estilo mais balanceado, sendo bom tanto na defesa quanto no ataque. Mas ele com certeza merece um destaque aí por ser o personagem mais inteligente da obra. Já o Hel é o que tem mais linhas nas verticais, pelo menos até agora. Provavelmente sendo porque o ego todo do cara é baseado em um camaleão, que ele ganhou essa aparência aí. E só metendo uma curiosidade aqui, os camaleões podem enxergar em 360 graus. Então deve ser por isso que o autor se baseou neles pra criar o visual ali no mangá. Olha só como é parecido. Já o Charles tem essa variação esquisita aí. Deve estar representando os passes no buraquinho obsceno, como o Carazo disse. E além disso, eu até acho que ele tem potencial pra atacar ou defender, mas até agora ele só resolveu ficar de birra no meio de campo. E pra fechar com chave de bosta, a gente tem esse jogador de nível mundial que eu jurava que tinha uns 16 ou 17 anos. Só que quando eu fui pesquisar sobre, eu descobri que o cara tem 32 anos. Não, tô brincando, ele tem 23. Mas ainda assim é surpreendente. E eu vi uns caras dizendo que ele tinha a melhor metavisão da obra, já que ele tava no time do Loki e o Loki também tinha a maior velocidade da obra. Então eu acho que o cérebro do cara convulsionou e fez alguma ligação ali. A comunidade, como sempre, muito sã da cabeça, né? E finalmente, os atacantes com a Metavision. Agora vamos lá, eu acho que depois de um certo nível, uma porrada de jogador de nível mundial consegue a Metavision, só que mais focada pro ataque. Afinal, depois de passar anos vendo os mesmos padrões ali de defesa, o cara deve conseguir guardar alguma coisa ali. O que leva a galera a criar teorias de que, por exemplo, o Loki tem a Metavision completa, focado só em atacar. Aí o Charlie só em passar e o Snuff tendo a habilidade completa. Esses dois últimos até que fazem sentido, mas a visão do Loki deve ser algo parecido com o que o Carazo tem. Sabe aquele negócio de focar nos pontos fracos? Tanto que é por isso que nesse painel ele fala que só vê aberturas no Isagi. Mas sem dúvidas, os caras que mais fizeram a mulher de goleiro virar viúva foram esses dois aí. Aí talvez você pode estar achando que o Isagi devia estar com os meio-campistas que eu citei lá atrás, ou que nem fez sentido essa diferença de meio de campo e ataque. Então acompanha aqui comigo, tá? Vem aqui, não, vem aqui, não tenha medo, chega aqui. Como é dito pelo próprio Dito Cujo, o Shidou tem essa habilidade de percepção espacial, precisa até um pouco demais, só que só na frente do gol. Por isso que mesmo de costas, ou até em ângulos malucos, o cara sabe exatamente pra onde chutar. E mesmo assim, ainda não foi mostrado nenhuma espécie de Metavision pra ele. E perceba como eu falei Metavision, porque o olhar de predador é certeza que ele já tem. Mas as duas coisas são coisas diferentes, né? Então, só que o Isagi consegue ter essa percepção espacial praticamente no campo inteiro. Assim como a gente descobriu aí na novel, o cara não é só um maluco que conseguiu treinar e se esforçar para ter essa habilidade. Ele naturalmente já tinha esse poder desde o nascimento. E eu digo poder porque o Yoichi conseguia sentir antes de todo mundo que ia começar a chover, enxergar coisas minúsculas que seus pais não enxergavam, como por exemplo uma mosca. E agora no futebol, ele conseguiu pegar na bola do Chris e impedir ela de entrar no gol. O goleiro, que tava literalmente olhando pra bola, não sabia pra qual lado ela iria, já que ela tava com aquela rotação esquisita dela aleatória. Já o Isagi, que tava literalmente de costas, conseguiu prever ali o lugar mais ou menos e pular ali com tudo pra defender. Só que como a gente viu ao decorrer desses 300 capítulos aí, ao longo da obra, ele foi se adaptando justamente pra encontrar o melhor caminho pra fazer um gol. Seja achando o ponto cego na defesa ou prevendo exatamente onde a bola ia sobrar. Agora o Kaiser também não tem muita discussão não, já que como o próprio protagonista observa, usando a Metavision para encontrar o melhor caminho pro gol e o Kaiser Impact para finalizar do melhor jeito possível, que ele se tornou esse absurdo aí da nova geração. Fora que é graças a essa forma idêntica de usar a Metavision que eles conseguiram essa reação química absurda aí, no mesmo nível do Hel e do Nagi, ou do Shidou e do Sae, por exemplo. Ou se duvidar, até melhor. E bom, tem um último jogador que eu botaria ele aqui nessa categoria, mas é um assunto tão complexo que eu vou deixar para outro vídeo. Então por hora fica na vontade aí de saber se o Rin tem ou não a Metavision. Se quiser ter no meu membro, é só assinar lá. E bom, tá aí. Essa com certeza é a habilidade mais apelona de todo esse mangá, já que meio que qualquer um que aprende ali consegue ficar um nível acima na partida. Como a gente pode ver no exemplo do Hel, que mesmo ele tendo menos experiência que o Ag, sabe aquele cara que queria domesticar o Seiya, se destacou na partida ainda mais justamente por ter essa skill aí. E também porque o Nag preferiria ele, né? Mas vamos fingir que não. Aproveita e comenta aí embaixo qual personagem na obra você gostaria de ver com essa habilidade, se faltou algum aí pra eu estar cobrindo, ou qual que é a configuração do teu PC, sei lá. Entra no like, deixa o servidor de Discord e tchau. Benção.